Muito bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Regional, do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores e desembargador Amadeu Buté. Minha saudação também ao ilustre eminente procurador, doutor Fábio Venzon, e ao doutor Josemar Riesgo, diretor-geral do tribunal e secretário da sessão. Saúdo também a doutora Cristine Rondon Teixeira, que participará da sessão acompanhando o julgamento de seu cliente, e saúdo a nossa assistência. A doutora Josemar, eu vejo ali, a doutora Cristine já está conectada conosco? Já estou, obrigada. Perfeito. Tá, bom dia, doutora. Bom dia, excelência. Então, o primeiro julgamento da manhã é o recurso 060-03-6062, procedência de Santa Rosa, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, que é um recurso interposto por Orlando Desconce, com acompanhamento. Eu pediria a gentileza de quem não estiver se manifestando, que feche os microfones, está havendo uma interferência. Muito obrigado, muito obrigado. Esse processo contando, como eu dizia, com acompanhamento, interesse da ilustre doutora Cristine Teixeira. E eu passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, só para confirmar, o Ministério Público é parte nesse processo? Deixa eu confirmar aqui no relatório, é um recurso... Não, é custos legis, presidente. Sim. Mas é que a doutora Cristine não vai fazer sustentação oral. Não vai fazer sustentação? Não, é só preferência. É só interesse. Certo. Desculpa. Excelentíssimo senhor presidente do Grande Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimo desembargador integrante da Corte, ilustríssimo doutor Josemar Riesgo, diretor-geral, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação à doutora Cristine Teixeira, secretária da tribuna, uma saudação especial à nossa audiência. Este recurso interposto contra sentença que julgou improcedente representação por conduta vedada, consistente em propaganda eleitoral irregular, Facebook ajuizada pela coligação União do Povo por Santa Rosa e pelo seu candidato a prefeito, em face da coligação União para Avançar, em face de Anderson Mantei e Aldemir Eduardo Urich e Rosane Tober, ao fundamento de que o ato praticado pela representada, Rosane, e corrigido de pronto, não representa abuso de poder político ou de autoridade. Isso aí é o entendimento do juízo, né? Visto que incapaz de afetar a igualdade de oportunidade, não sendo grave o suficiente a ensejar sanções previstas na legislação eleitoral. O ato em si que importaria nessa... E no nosso entendimento aqui, numa conduta vedada, não no abuso de poder, evidentemente, porque não existe aquela gravidade para afetar a normalidade e legitimidade do pleito. Mas antes disso, houve aqui uma alegação dos recorrentes de nulidade da sentença, processamento de defesa, porque não teria sido aberto prazo para alegações finais. Acontece que não houve instrução, né? Então, nessa hipótese, não há necessidade de abertura de prazo para alegações finais, já que não havendo instrução, né? Então, nós até mencionamos aqui. O próprio recorrente, em suas razões, reconhece que não houve pedido de produção de provas pelas partes. E fica claro pelas peças de defesa que os fatos alegados na petição inicial não foram impugnados pelos representados, né? Então, o fato já é incontroverso, o fato em si, e a partir da peça de defesa já não houve mais nenhum tipo de... não houve instrução. Então, entendemos que não há nulidade, pelo fato de não ter sido aberto prazo para alegações finais. E o fato aqui diz respeito ao seguinte: houve publicação, em 25 de outubro de 2020, foi publicado um vídeo em favor do candidato a prefeito Anderson Mantei, do perfil institucional da Escola Municipal de Educação Infantil, Crescer Feliz, no Facebook, por parte da diretora dessa escola, representada Rosane Tober. Quer dizer, no site da escola pública foi feita uma propaganda eleitoral. Então, é evidente que houve
nós entendemos aqui, houve a utilização de serviço, aquilo ali, querendo ou não, aquele site ali é um serviço que a escola também presta ali, né, de transparência, de publicidade dos seus atos, enfim, né, tem um custo, inclusive, certamente, provedor. Entendemos aqui que, nesse caso, e obviamente nenhum outro candidato poderia, foi violada a igualdade de oportunidades, né, porque ela, como diretora, cargo de confiança do candidato ali da situação, ela poderia fazer isso, mas para um candidato adversário conseguir isso, não conseguiria, né? Então, violou a igualdade de oportunidades. Eu entendo que é um fato grave, a gravidade só não é maior porque foi retirado depois de 24 horas. Depois de 24 horas foi retirado, mas aconteceu o fato, né? Então, entendemos que houve aqui a violação ao artigo 73, inciso 2 da Lei das Eleições, né, que é a utilização de materiais ou serviços e tal, em prol da campanha. Mas entendemos que efetivamente não há abuso de poder, porque não teve aquela gravidade, também não teria esse fato isolado gravidade para importar em cassação do diploma, registro, qualquer outra sanção desse tipo. Mas seria possível a aplicação de multa. E diga-se de passagem, além da conduta vedada, existe um dispositivo aqui, que é o artigo 57C, parágrafos 1º e 2º, que também foi descumprido, que é relacionado especificamente à propaganda, que também prevê uma multa, né? E, como a gente sabe, na seara eleitoral, diante do interesse público, o interesse é o fato que está sendo escrito, né? Se a pessoa se defende do fato, não da capitulação, da qualificação jurídica do fato, né? Então, mas aqui recai tanto a questão da conduta vedada como a questão da propaganda ilícita, porque tem um dispositivo aqui que diz o seguinte, artigo 57C, parágrafo 1º, é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. A violação disposta nesse artigo, o sujeito responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de R$5.000 a R$30.000. Se fosse... então, nós teríamos também esse dispositivo legal aqui para fazer incidir uma multa. Então, talvez a controvérsia maior que possa existir aqui é se os candidatos beneficiados deveriam pagar. Tem jurisprudência no sentido de que eles, sendo beneficiados, no tocante à conduta vedada, eles também estão sujeitos à multa, né? Mas é talvez o ponto que poderia ser objeto de maior questionamento. Mas em relação à pessoa que praticou, para mim não há dúvida nenhuma que ela deveria responder por conduta vedada ou por essa propaganda ilícita, e então sendo sancionada. Em virtude disso, o nosso parecer foi no sentido do provimento, parcial provimento do recurso, né? Conhecimento e parcial provimento do recurso para aplicação da multa anteriormente referida. É o parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, saúdo os demais integrantes da Corte, uma saudação ao Dr. Fábio Venzon, procurador eleitoral, ao nosso secretário da sessão, Dr. Josemar Riesgo, na pessoa de quem cumprimento também todos os servidores do TRE do Rio Grande do Sul. Saudação especial à doutora Cristine Teixeira, advogada que acompanha esta sessão, e também a nossa assistência via YouTube. Senhor presidente, o voto vai na mesma linha do entendimento do parecer do Ministério Público Eleitoral. Inicialmente, estou afastando a preliminar de nulidade da sentença, em alegação de cerceamento de defesa, visto que houve, por parte do juízo de primeiro grau, um julgamento antecipado da lide com os elementos que foram colacionados aos autos, juntamente com a inicial e com a contestação, de modo que não houve instrução processual propriamente dita, não havendo, então, necessidade de abertura de prazo para alegações finais. Tampouco se vislumbra qualquer prejuízo à parte com a não a oportunidade dessas alegações finais, de modo que estou, então, afastando esta preliminar. Com relação ao mérito, como bem referido pelo Dr. Fábio, houve veiculação de um vídeo na página do Facebook da Escola Municipal de Educação Infantil Crescer Feliz, lá de Santa Rosa. A senhora Rosane Tober, uma das recorridas,
ela é diretora daquela escola e administradora desta página no Facebook. O senhor Anderson Manteia, o candidato a prefeito municipal daquela cidade, e o Aldemir Eduardo Urich, candidato a vice-prefeito. Esta atitude é considerada, tecnicamente, pela lei, como conduta vedada e desequilibra, né, a paridade de armas com os demais candidatos. Isso, como bem mencionado pelo Dr. Fábio, os demais candidatos não teriam essa oportunidade de utilização desse espaço, né, para a veiculação de suas mensagens eleitorais. De modo que eu, no voto aqui, eu faço algumas considerações também sobre a doutrina do Rodrigo Lopes Ilho, com relação à definição das condutas vedadas, enumeração, no caso, taxativa, é uma espécie de gênero de abuso de poder. Então, senhor presidente, o voto vai no sentido do parcial provimento ao recurso, com a fixação de multa no patamar mínimo, visto que as consequências também, em razão da retirada do material do ar de forma imediata, tão logo feita a notificação, patamar mínimo de 5.000 FIR, equivalentes hoje a R$ 5.320,50 para cada um dos representados, ora recorridos. E assim como votos, presidente. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa, gentileza. Senhor presidente, adoçando todas as saudações já feitas, estou de pleno acordo com o voto do eminente desembargador Amadeu Butelli e mais uma vez, realçando a qualidade dos pareceres do Dr. Fábio Venzon. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Está sem som, desembargador Silvio. Perdão. Bom dia a todos. Adiro às saudações já feitas, também uma saudação à advogada que nos assiste, que acompanha o feito. Do mesmo modo, presidente, diante do bem ilustrado parecer do Dr. Fábio, do brilhante voto do desembargador Amadeu, eu estou acompanhando o voto do eminente relator. Perfeitamente. Desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, também renovo as saudações a todos, uma especial também à doutora Cristine Teixeira, que nos assiste e acompanha. Adianto que estou acompanhando o relator e faço apenas, até por coerência, a menção que ontem nós havíamos julgado um caso semelhante, porém ali não havia se caracterizado a propaganda eleitoral, era aquela questão do vice-prefeito que tinha comparecido no local para uma operação de um maquinário, e foi um fato muito isolado. Mas também ali se entendeu que não havia aquela potencialidade para caracterizar um abuso. Aqui também não há, mas aqui há sim a caracterização da propaganda eleitoral nítida, então, na linha, inclusive, do bem lançado parecer do Dr. Fábio e do brilhante voto do desembargador Amadeu. Estou acompanhando, senhor presidente. Perfeitamente. Desembargador Gustavo Diefenteller. Senhor presidente, associo-me a todas as saudações já proferidas pelos que me antecederam e me dirijo especialmente à doutora Cristine Teixeira e estou acompanhando integralmente o voto do eminente desembargador Amadeu Butelli. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, da mesma forma, me associando aos cumprimentos já realizados por todos que me antecederam, em especial Vossa Excelência, e aqui um especial destaque à nossa eminente advogada aqui presente. Eu, no que diz respeito ao caso concreto, acompanho integralmente o brilhante voto do relator. Perfeitamente. Então, todos já votaram, proclamando o resultado: 060, 0360, 62 de Santa Rosa. A unanimidade rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso a fim de determinar a imposição de multa no patamar mínimo previsto pelo artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504/97, de 5.000 FIR, equivalente a R$ 5.320,50 a cada um dos representados, nos termos da fundamentação. O próximo julgamento é o 060-000152,
procedência de Davi Canabarro, é um pedido interposto pelo PMDB da cidade, e a relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, e eu passo desde logo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, trata-se de representação que foi protocolada em primeiro grau, na zona eleitoral, pelo PT, pelo PSB e pelo MDB, diretórios do município de Davi Canabarro, no qual eles requerem a determinação de imediato recadastramento dos eleitores da cidade de Davi Canabarro sob a alegação de verdadeira fraude ao processo eleitoral, violando a democracia mediante a prática do crime de compra de voto. Então, aí depois o juiz encaminhou para cá, porque se houvesse fraude, haveria a competência seria aqui do TRE para determinar ali uma correição, né? E, enfim, eles alegam que, como o município é um município pequeno, né, houve essa transferência, eles mencionam aqui, que cerca de 250 pessoas habilitadas como aptas a votar no município, representa cerca de 10% do eleitorado, não residem, nunca residiram na referida cidade, o fato que vem mantendo um comércio milionário de compra de votos, além de deturpar o processo democrático, e alegam que, extraoficialmente, que esses votos por fora chegam a custar R$ 2.500. Então, um fato grave. Por isso, aí eles disseram que eles trouxeram por amostragem 30 eleitores que eles, com certeza, as pessoas nunca residiram no município. Então, esses 30 eleitores seriam, digamos assim, aquilo que teria de mais, eles deram os nomes desses eleitores, né? Então, o elemento de maior fundamento, então, dessa alegação deles, onde poderíamos nos apegar para poder verificar se havia efetivamente essa fraude, que é bastante grave. Isso realmente acontece. A gente tem essa preocupação com as transferências, até porque tem esse conceito elástico, né? Para evitar que não sejam os próprios munícipes que decidam a sua vida, mas pessoas de fora que vão ali e decidem. Isso realmente acontece. Então, nos preocupamos com essa questão, só que na linha do que o desembargador Armínio já havia feito num outro caso, teve um outro caso que eu me manifestei no sentido de que havia possibilidade de fraude, que manifestei favorável à correção, mas depois concordei com o voto do desembargador Armínio, não pude me manifestar, porque já tinha me manifestado anteriormente, mas concordei, porque o desembargador Armínio fez toda uma instrução, uma pesquisa, e trouxe, assim, elementos interessantes, assim, lógicos, assim, para a gente entender que, bom, nessa hipótese aqui não deve haver fraude. Por exemplo, a gente sabe que essa fraude, o objetivo é votar na eleição municipal. É na eleição municipal que pode haver que esses votos naquele município podem fazer a diferença. Na eleição geral não faz diferença nenhuma em qual município a pessoa está, mas para a eleição municipal sim faz diferença. Então, quando vem essa alegação de transferência, e você vai verificar aquelas pessoas que supostamente teriam feito essas transferências fraudulentas com esse objetivo, e elas não votam na eleição municipal, às vezes votam na geral, não votam, você vê que não faz muito sentido que realmente ali existisse uma fraude. Esse foi um dos argumentos que o desembargador Armínio utilizou no outro processo. Além de pesquisas que foram feitas na época, nome de aonde que a mãe residia, para ver se tinha aqueles vínculos afetivos, né? Aqui a impressão que se dá é que as pessoas não têm nenhum vínculo com o município e haveria essa fraude. Então, em virtude exatamente daquele precedente, nós pedimos que fosse feita uma instrução mínima nesse caso para a gente verificar se essas 30 pessoas votaram no município, se elas tinham vínculo ou não tinham vínculo. Bom, o resultado foi o seguinte: conforme se verifica das certidões juntadas pela Corte, após requerimento da Procuradoria, verifica-se que dos 30 nomes de eleitores informados na petição inicial, que com certeza, entre aspas, né, foi mencionado, com certeza não residiu no município, que indicariam a existência de transferências de domicílio eleitoral fraudulentas e compras de voto, vieram informações de apenas 11 eleitores. Quanto aos demais, 6 nomes não foram encontrados no cadastro eleitoral e em relação a 13 nomes não foi possível identificar as inscrições porque em virtude de homonímio. Mas em relação a esses 11 que foram encontrados, foram encaminhadas informações, constante no cadastro eleitoral, 3 são naturais de Davi Canabarro. Quer dizer, daqueles 30 a gente já vê que aquela certeza toda não havia, né? Então, 3 naturais de Davi Canabarro e votaram nas eleições de 2016 e 2018. Portanto, nenhuma irregularidade. Outros 3 eleitores não são naturais de Davi Canabarro, mas votaram nas eleições de 2016 e 2018. Em relação a estes, esta afastada a suposta transferência fraudulenta, pois a finalidade da mesma é interferir nas eleições municipais, sendo irrelevante para as eleições gerais, não havendo, portanto, se houvesse fraude, razão para a votação nas eleições gerais. Da mesma forma, em princípio, afasta a suposta fraude em relação ao eleitor Gilmar da Silva Terres, desde que não votou nas eleições municipais de 2016.
Apenas em relação a 4 eleitores permanece uma possibilidade de fraude, pois aparentemente não possuiriam vínculo com o município, sendo que votaram apenas nas eleições municipais. São eles, aí Giovanni Canton, eu menciono o nome dos 4, né, que teriam votado apenas nas eleições municipais e não teriam supostamente vínculo. Em relação a esses eleitores, não são naturais de Davi Canabarro, tampouco seus pais, sendo que votaram apenas nas eleições municipais, apesar de constar o domicílio na referida cidade. Quer dizer, a pessoa está domiciliada na cidade, mas não vota, né, na eleição, mas votaram, né, na eleição municipal, apenas na eleição municipal. Contudo, mesmo em relação a esses 4 eleitores, não é possível falar desde logo em fraude, pois podem ter outros vínculos, né, aqueles patrimoniais, laborais, afetivos, com o município, que justifica o domicílio eleitoral, considerando o critério mais elástico deste. Assim, considerando que a inicial não vem acompanhada de qualquer documento, tampouco de maiores esclarecimentos, ela veio só com essa informação desses 30 nomes, que a gente verificou que, no final das contas, nós reduzimos para 4 nomes, né? Estamos entendendo que é o caso de indeferir a correição, né? Porque não tem a denúncia fundamentada de fraude, né? Não existe essa denúncia fundamentada de fraude. No entanto, diante da gravidade da denúncia, né, nós pretendemos encaminhar uma cópia à promotoria eleitoral para que ela apure a existência de eventual fraude nas transferências do município, investigação essa que pode ser iniciada pelos 4 eleitores acima referidos. Então, aí a promotoria pode se aprofundar, chamar essas 4 pessoas, ouvi-las, para verificar se existe essa alegada fraude. Mas aqui, na seara aqui do TRE, me parece que é o caso, então, de indeferir esse pedido. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, renovando também as saudações já feitas, o parecer do doutor Fábio praticamente esgota o que se teria a falar, né? Houve um pedido de revisão que está sendo conhecido, já que invoca em fraude em alistamento e com possibilidade de interferir no resultado eleitoral, como correção. E dos 250 nomes, assim, 250 alistamentos indevidos que se fez referência, apenas a declinação de 30 casos, dos quais, feita a depuração, sobram 11. Desses 11, vai se ver os que votaram nas eleições gerais, vai se ver os que têm residência ou domicílio, residência em Davi Canabarro, restam apenas 4, que não se pode dizer a essas alturas, e com os elementos que se tem, que correspondam a alistamentos fraudulentos. Em 2014, foi feita uma revisão do alistamento de Davi Canabarro, ainda sob a égide do desembargador Marco Aurélio, e houve o cancelamento de 406 alistamentos. Não é? De sorte que, aparentemente, se havia alistamento indevido, já teria sido ali sanado. De sorte que partir-se por uma revisão de alistamento, com os dados que se tem, é algo que só exagerado. Mas, de qualquer maneira, a providência manifestada pelo doutor Fábio já permitirá que se investigue no foro adequado, na via adequada, eventuais alistamentos fraudulentos, e se desses se expande para mais uns 4, como se iniciaria, se expande para outros. Então, vota por indeferir o pedido, presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto, em acréscimo aos votos já lançados na rede. Presidente, eu gostaria de cumprimentar... Pois não, desembargador. Gostaria de cumprimentar o eminente relator e, se me permite, destacar este efeito que eu digo didático, desembargador Armínio, que eu acho que é uma função também do tribunal. No voto do desembargador Armínio, com brilhantismo, coloca que o cartório eleitoral coloca à disposição dos partidos políticos, nos dias 1º e 15 de cada mês, a relação dos eleitores que realizam inscrição para que as agremiações possam, por meio de seus delegados, recorrer no prazo de 10 dias. Os interessados podem e devem exercer a fiscalização das operações eleitorais nos prazos oportunos e, existindo evidências de irregularidade, recorrer das decisões de deferimento das inscrições eleitorais. Tal providência, além de cooperar com os serviços da Justiça Eleitoral, pode evitar a adoção de medidas extremas com eventual revisão do eleitorado, como consta do eminente voto
do desembargador Arminio. É só isto, acompanhando integralmente as razões e destacando isto, que eu acho que é um papel importante do nosso tribunal. Integralmente com o relator, parabenizando-o pelo voto, eminente presidente. Muito bem. Não havendo mais manifestações sobre esse julgamento, então, proclamando o resultado sobre da petição 0600001/52 de Davi Canabarro, à unanimidade indeferiram o pedido de recadastramento. O próximo é o recurso 060070161 de Aratiba, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, recurso interposto por Leonardo Roberto Bortolotto. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Então, recurso de Leonardo Roberto Bortolotto, da coligação Aliança Novas Ideias, interposto em face da sentença que julgou improcedente pedido formulado em representação eleitoral fundada em suposta captação ilícita de sufrágio e conduta vedada aos agentes públicos, alegadamente praticados pelo candidato da coligação Aratiba do Rumo Certo. Basicamente é o seguinte, numa propaganda eleitoral, numa live, assim, que seria uma propaganda eleitoral, porque ali, eu dei uma olhada na live, tem ali o número do partido, o nome do partido atrás, assim, da pessoa que está falando e tal, então a gente vê que é uma propaganda eleitoral. E nessa propaganda eleitoral, em determinado momento é mencionado que a prefeitura, é mencionado o seguinte, que a prefeitura ela estaria pronta a distribuição de um benefício, estava sendo concedido ao município, um benefício que levava um nome, que era o Pacto por Aratiba, era um benefício para agricultores, né? E que esse benefício já estava sendo executado. Basicamente era isso, assim, ela informa que o benefício estaria sendo executado. Então, em primeiro lugar, assim, não existe a conduta vedada do parágrafo 10 do artigo 73, porque, e até o Ministério Público, na origem, então, ele se manifesta nesse sentido, já havia previsão dele e execução em 2019, pelo menos é o que foi alegado tanto pelo Ministério Público no primeiro grau quanto na sentença, já havia a lei municipal prevendo esse benefício, 4.200, de 2019, e a sua execução no ano anterior. Né? Então, entraria dentro da exceção do parágrafo 10, que permite a continuidade da concessão do benefício que já estava sendo executado anteriormente. Então, não há essa conduta vedada do parágrafo 10 do artigo 73. Não há também nem se poderia falar também abuso de poder, obviamente, porque seria um único fato, aquilo que nós estamos falando nesses dias, né? Não afeta a normalidade e legitimidade do pleito. Tampouco haveria compra de voto. Por quê? Porque aqui não está se prometendo algo em troca de voto, né? Está simplesmente se dizendo, olha, tem um programa que está sendo executado. É aquela propaganda, aquela questão do gestor público, que na sua propaganda ele fala das coisas que tem feito. Né? E aí a Corte tem entendido que isso não cai na conduta vedada também de publicidade institucional vedada, né? Porque é na propaganda eleitoral, né? E ele tem direito de, da mesma forma que os seus adversários vão criticar as coisas que estão erradas na administração dele, ele tem o direito de dizer o que estaria certo, né? Então, nesse sentido, o parecer aqui até, inclusive, é do Dr. Pundes, o parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que não existe qualquer um desses ilícitos. Muito bem. A palavra, eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Presidente, renovando as saudações, em verdade, o Dr. Fábio facilita muito o trabalho, porque o voto vai no mesmo sentido. Realmente, ele apenas deu as suas qualificações, ele agiu estritamente dentro do permissivo legal, não há captação ilícita, não há nenhuma das condutas prescritas de doar, de oferecer, de prometer, de entregar, e, de fato, a própria sentença reconheceu que o programa Pacto Social por Aratiba já vinha sendo executado desde o exercício anterior, desde 2019. Portanto, nesse sentido o provimento integralmente negado ao recurso. É como voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar sobre os votos. Então, proclamando o resultado, recurso 060070161 de Aratiba, negar um provimento unânime.
próximo é um pedido de homologação de acordo extrajudicial, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, e eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, pela homologação do acordo. Com a palavra o eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. O voto é no sentido da homologação, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, prestação de contas, pedido de homologação de acordo, 060-26-36-66 de Porto Alegre, a unanimidade homologaram um acordo extrajudicial. O próximo é o recurso 060-069471 de Panambi, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, recorrente, coligação Todos por Panambi. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, trata-se de recurso de sentença que julgou improcedente representação por conduta vedada, utilizada pela coligação Todos por Panambi, em face da coligação Juntos para Panambi, seguindo em frente e contra diversos servidores, ao fundamento de que a realização pelos 5 últimos, eu não mencionei o nome deles aqui, mas esses servidores do município de Panambi, de postagens no Facebook em prol das candidaturas dos 3 primeiros, e aí é o fundamento da sentença, em que pese em horário habitualmente de expediente, não constituiria de plano ilicitude, uma vez que não comprovado o uso de materiais ou serviços custeados pela municipalidade, não podendo também ser afirmado pelo tempo que geralmente se leva para fazer tais publicações que houve desvio do servidor de seu trabalho, ou cessão nos termos. Então, assim, a discussão aqui é porque servidores ali do município estariam no horário de expediente, fazendo postagens no Facebook de propaganda para determinado candidato. Mas se verificou aqui que parte deles não estavam no horário de trabalho, até mais fácil eu fazer a leitura aqui do que eu lembrar aqui. Nessa via, o autor informa na inicial que os representados Melissa, Vera e Nicole e Daiane são servidores públicos que vêm fazendo de maneira constante em horário de expediente, entre as 8h12 e entre a 1h30 e 17h30, na Prefeitura Municipal, postagens em suas redes sociais, divulgando atos eleitorais dos candidatos Daniel e Henrique. Na contestação, os réus apontaram que, com relação a Daiane, não houve propaganda, mas apenas apontamento da servidora da área da saúde, de que Panambi não possuía mais filas para exames. Ela é uma servidora da área da saúde que postou isso lá na rede dela, não tem fila para exame, mas não vinculou nenhum candidato, nem nada, né? Então, nós até concordamos com esse entendimento. Uma única vez também. Melissa Vione Zardim está lotada como secretária adjunta, órgão que funciona, aí falou do horário, né? Pelo que a postagem dela não se deu em horário de expediente. Nesse ponto não existe prova por parte do autor de que realmente o horário seria outro, que ela estava no horário de expediente, né, não nesse horário que foi mencionado. E na contestação ainda é mencionado que Mário Desbecel, as postagens teriam ocorrido em horários distintos daquele de trabalho, visto que a Secretaria de Infraestrutura trabalha com o expediente das 7 às 13. Então, nós entendemos em relação àquela servidora que postou aquela questão, que a Panambi, a saúde, está com 0 filas de exame e tal, e não vinculou nenhum candidato específico, nem nada, e sendo ela da área, inclusive entendemos que não havia irregularidade. Os outros servidores que estavam fora do horário de trabalho também entendemos, então, que não havia prova de que foi dentro do horário expediente. Restando assim as servidoras Vera e Nicole, as quais de fato possuem um número maior de postagens do que os demais e em relação às quais não foi rechaçado na contestação que efetivamente teriam efetuado as publicações em horário de expediente. Então, tiveram alguns servidores que na contestação foi meio que confirmada, realmente elas estavam no horário de expediente. Acontece que aqui, na verdade, não foram publicações, mas foram compartilhamentos, né? Algo que a pessoa faz com facilidade no celular, assim, rapidamente. E apesar de serem vários dias listados, mas a gente mencionou no parecer todos os dias, mas um compartilhamento num dia, aí outro compartilhamento no outro dia, aí teve um dia que teve mais compartilhamentos, foram 3 compartilhamentos. Então a pessoa, assim, não dá para dizer que você desviou servidores para sua propaganda, quando a pessoa demora 5 segundos para fazer um ato, e então ela perdeu 15 segundos, no máximo 30 segundos do dia dela para esse ato de compartilhamento, né? Isso aí não tem dimensão, não tem gravidade suficiente para poder ensejar qualquer tipo de sanção, né? Então, em virtude disso, de haver mero compartilhamento e alguma coisa que demora segundos para ser realizado, feito um num dia, outro no máximo 3 num determinado dia, né? Entendemos que não há que se falar aqui na conduta vedada, referida, e razão pela qual nós estamos opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem.
Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, renovando as saudações, como já se mostrou corriqueiro na sessão de hoje, aliás, repetindo o que comumente ocorre, o doutor Fábio nos esvazia com as suas apropriadíssimas manifestações, né? E o meu voto vai exatamente na linha do preconizado por ele, porque se trata de suposto abuso de poder pela prática de condutas vedadas por agentes públicos, no caso, servidores ocupantes de cargos de confiança em Panambi, que estariam fazendo propaganda eleitoral em favor de prefeito e vice-prefeito candidatos à reeleição. Todavia, como muito bem pontuado pelo Dr. Fábio, seja pelo conteúdo sem relevância para fins de campanha eleitoral, de propaganda eleitoral, seja por ter ficado provado em relação a outros servidores que houve a postagem de mensagens fora do horário de trabalho, seja porque outros servidores apenas se limitaram rapidamente a compartilhar conteúdos e enviar para os seus contatos, e seja ainda porque não há qualquer prova de utilização de equipamento público para essas postagens e para esses compartilhamentos, o meu voto vai, como dito, na linha do parecer ministerial, pelo desprovimento do recurso. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto, em acréscimo ao já lançado na rede. Então, não havendo, o recurso 060069471 de Panambi, negar um provimento unânime. O último julgamento da pauta, colegas, é o 060045228, de Cachoeirinha, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e é um recurso que foi apresentado, está sendo apresentado por Sueme Pompeu de Matos. Com a palavra, o eminente procurador, Dr. Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, recurso eleitoral interposto contra sentença proferida pelo juízo da 143ª Zona Eleitoral, que julgou improcedentes pedidos contidos na representação formulada por Suene Pompeu de Matos, candidato a vereador em Cachoeirinha, em face de Luiz Carlos Azevedo da Rosa, por veiculação de propaganda eleitoral negativa no Facebook em página pertencente à Associação Civil. Bom, aqui havia um pedido, na inicial, havia pedido tanto de remoção quanto pedido de aplicação de multa, a multa-sanção, né? Não as trentes, multa-sanção. Então, em relação ao pedido de remoção, evidentemente, a ultrapassada das eleições, perda do objeto. Nesse ponto, eu retifico o parecer aqui, agora para a perda do objeto, em relação... E como no recurso não foi reiterado o pedido de aplicação da multa, mas ele menciona apenas a questão da remoção, estamos entendendo que não é o caso de conhecimento do recurso, perda do objeto. Portanto, caso subsidiariamente se entenda que está sendo, de qualquer forma, devolvido ao tribunal também a questão da multa que foi requerida lá na inicial, aí nesse ponto, então, nós opinaríamos pelo desprovimento do recurso, porque, como já reiteradas vezes a Corte já julgou, a propaganda eleitoral na internet negativa, ela não dá ensejo à multa, à sanção, mas apenas a remoção e direito de resposta. Então, nosso parecer nesse sentido, pelo não conhecimento do recurso e na eventualidade de se entender de conhecê-lo pelo desprovimento em relação a esse pedido de aplicação da multa. Parecer. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, mais uma vez cumprimentando o brilhante pronunciamento do Procurador Regional Eleitoral, que sempre nos auxilia uma importantíssima contribuição, como foi destacado há pouco pelo nosso estimado desembargador Armínio. O voto é exatamente no sentido da preliminar. Há uma evidente perda de objeto, um interesse superveniente. E o voto é nesse sentido, senhor presidente. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Em não havendo, recurso 060045228 Cachoeirinha, a unanimidade julgaram prejudicado o apelo por perda superveniente do interesse recursal. Bem, colegas, vencida a nossa pauta do dia de hoje, cabe anunciar a próxima sessão, que será nesta quinta-feira, amanhã, 11 de fevereiro, às 14 horas. Agradeço a participação de todos e desejo a todos um bom dia, um ótimo dia e um bom dia de trabalho.
Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Bom trabalho a todos. Obrigado. Obrigado. Igualmente.